Alô família, seja bem-vindo à nossa página Dito Popular. Se você está chegando agora, meu nome é Carlos Eduardo, é um prazer tê-lo aqui. E peço desde já que compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui na minha página e fica bem de olho porque eu sempre publico vagas de emprego. Porque esse canal, essa página, esse projeto social foi criado justamente para impactar a sua vida diretamente. Beleza? As autoridades têm solicitado para nós ficarmos dentro de casa enclausurados, trancados. E com o objetivo de não sermos contaminados com esse vírus e nem contaminarmos outras pessoas. Ou seja, para termos responsabilidade com o próximo. Exercemos a cidadania para a gente não ser contaminado e ter a responsabilidade para que o outro também não seja contaminado por responsabilidade sua. Então, nesse sentido, eu quero trazer uma abrangência maior a essa questão e dizer que essa preocupação de não passar uma doença para outra pessoa, ela deve ser perene e não efêmera como esse momento que estamos vivendo. Esse momento do coronavírus está mexendo com todo mundo, mas é um momento passageiro, é efêmero. Mas o hábito de se preocupar com o próximo deve ser perene, deve ser exercido cotidianamente. Eu digo isso porque o ano retrasado nós tínhamos no Brasil cerca de 866 mil pessoas contaminadas com o vírus do HIV. No ano passado, esse número pulou para 900 mil. Ou seja, 40 mil pessoas, em torno de 40 mil pessoas foram contaminadas com o vírus HIV por responsabilidade das pessoas. Então vamos levar essa experiência para todo o campo da nossa vida, para que tenhamos mais responsabilidade com o próximo, em todos os sentidos. Uma outra abordagem que eu quero trazer para vocês é que nesse momento está se aflorando dois tipos de sentimentos, o da solidariedade e o do egoísmo. O da solidariedade no sentido de que as pessoas estão ajudando aqueles que fazem parte do grupo de risco, que não podem se expor de maneira alguma, a fazer serviço de rua, como ir ao mercado, à drogaria, ao banco. Então, as pessoas estão desenvolvendo um espírito solidário um pouco maior nesse momento. Por outro lado, há aqueles que continuam pensando assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então essas pessoas vão com tudo ao supermercado, compram tudo de uma vez para estocar dentro de casa como se fosse o fim do mundo e deixam as outras pessoas desabastecidas. Então nós estamos vivendo um momento onde uma linha muito tênue daquilo que a gente pode tirar de proveito para, quando passar essa epidemia, sairmos disso como pessoas melhores, ou regredirmos para sermos mais egoístas. Então, nesse sentido, eu trago a palavra do filósofo Thomas Hobbes, cuja sua obra Leviatã, ele diz que o homem é lobo do próprio homem. Nesse sentido, ele reflete sobre a violência que há dentro do homem em determinadas questões. Então, quando a pessoa vai ao supermercado e se preocupa apenas com ela de alguma maneira está colocando para fora esse lobo que esse filósofo descreve em sua obra. Então, temos que tomar esse cuidado para que isso não se reverbere e que seja reverberado o espírito de solidariedade entre nós. Um terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção é a questão de como o governo está lidando com essa situação. Então, por exemplo, o governo do Messias propõe uma medida provisória de número 927, cujo objetivo é deixar as pessoas sem salário durante 4 meses, com um contrato de trabalho suspenso. Eu pergunto para você, uma pessoa em suas faculdades mentais em ordem proporia algo desse tipo? Com qual objetivo?
Então, para podermos entender o porquê que isso acontece, que isso não é normal, temos que voltar desde o início da campanha do Messias. Se você acompanhou, ou se você pegar toda a trajetória dele desde da campanha até hoje, você vai ver frases do tipo assim: eu conversei com os empresários, eu falei com os empresários, eu me reuni com os empresários, eu escutei o que os empresários têm a dizer. Quem diz isso não sou eu, são os empresários. Empresários, empresários, empresários. Você, dentro desse período todo, você não vê nenhuma frase do mesmo dizendo que sentou para conversar com o proletariado, dizendo que sentou para conversar com o trabalhador, dizendo que sentou para conversar com a massa, com o povo. Não há uma fala dele sequer nesse sentido. Então, com isso, você percebe a serviço de quem ele está. E isso é um fato. Por quê? Semana passada, ele se reuniu com um grupo dos 20 maiores empresários do Brasil para tentar vislumbrar uma saída para essa situação. E a saída qual foi? Desembocaram na MP 927, que tem esse objetivo, de tirar o salário das pessoas. Por que ele não convidou a massa, os trabalhadores, os sindicatos, os representantes dos trabalhadores para conversar, para conjuntamente encontrar uma saída? Ou só quem faz parte da sociedade é o governo e os empresários? Faz sentido isso para você? E dentro dessa perspectiva eu quero colocar um conceito. Um país, nação, Estado, não é uma empresa. Não sendo uma empresa, não tem que dar lucro. O objetivo de uma nação não é dar lucro, o objetivo de um Estado não é dar lucro, e sim atender às necessidades do povo. O próprio filósofo Thomas Hobbes, que eu trago novamente, escreve sobre isso em sua obra Leviatã, que antes de haver o Estado, então, antes do Estado ser constituído, havia apenas um aglomerado, uma multidão de pessoas, sem ordem, sem nexo. E o Estado entra nesse sentido para organizar esse caos, organizar essa bagunça. Mesmo ele sendo um absolutista, ele diz que, caso o governante não atenda às necessidades das pessoas, o mesmo tem que ser retirado do posto. Então é importante que você tenha esse tipo de conceito intrínseco dentro de você para que você possa se posicionar e entender como as coisas de fato funcionam, como as coisas são. O porquê que uma proposta esdrúxula dessa chega à mesa. E por pressão popular, ele voltou atrás. Vou fazer uma conjectura aqui. Imagina num ambiente onde as pessoas vão ficar 4 meses sem salário. Outro grupo de pessoas que já estão desempregadas. Outro grupo de pessoas que fazem bico, como vendem café na porta da estação, trabalham como motorista de aplicativo, entregam marmita. Imagina todas essas pessoas sem renda, sem rendimento e a economia parada. Você consegue imaginar o caos que isso pode se tornar? E aí você consegue perceber que a obra de Thomas Hobbes cai como uma luva nessa situação? O homem é o lobo do próprio homem. Numa situação dessa, esse lobo que está dentro de nós vem para fora, em busca da sobrevivência, onde as pessoas vão começar a saquear umas às outras. Isso começa lá embaixo, lá na base, na favela, lá nas comunidades, até atingir a classe média. Porque os primeiros necessitados são aqueles mais vulneráveis que estão nessas situações. Enquanto a classe média ainda terá algum fôlego. Então é importante que vocês entendam de fato como as coisas são e não como dizem para você como são.
para tentar escamotear o real interesse. E aí eu pergunto para você, um ser humano vive sem dinheiro? Não. O ser humano não vive sem dinheiro, ele precisa do dinheiro para viver. E para ele ter o dinheiro, ele precisa vender a mão de obra dele para alguém que possa comprar, certo? Mas, nesse período, ninguém está contratando, ninguém está comprando a mão de obra de ninguém. Então é aí que entra o papel do Estado para suprir essa necessidade efêmera. E isso não é algo de comunista. Um próprio liberal chamado Milton Friedman escreve em sua obra algo a respeito do imposto de renda negativo. Um liberal que escreve em sua obra algo a respeito sobre o imposto de renda negativo. Pesquisem sobre Milton Friedman. Porque isso tudo faz sentido. O Estado precisa suprir a necessidade das pessoas para que as pessoas não morram de fome, não pereçam. Por outro lado, eu pergunto para você, o dinheiro vive sem o homem? Vive. Você vai falar, pô, Negrão, como é que você fala um negócio desse? Que o dinheiro, como que o dinheiro vive sem o homem, sendo que para você ganhar o dinheiro você precisa trabalhar e precisa ter a interação humana, porque é o trabalho que vai gerar o salário no final do mês e tudo mais. Mas é que está o ponto. A partir do momento que você lança o dinheiro no mercado financeiro, no rentismo, para o capital se multiplicar, para esse dinheiro se multiplicar, ele não precisa mais da interação humana, ele não precisa mais do trabalho da pessoa, do ser humano. Ele precisa simplesmente dos juros, da taxa de juros. E é por isso que esses 20 empresários não se importam com o que vai acontecer com as pessoas, porque se eles não geram emprego, eles retiram o capital deles do capital produtivo e passam o capital deles para o capital financeiro. Porque aí ele não tem dor de cabeça de lidar com o ser humano. O dinheiro vai se multiplicando automaticamente. Quem escreveu isso? Karl Marx, em sua segunda obra sobre o Capital. Então, família, peço com o maior carinho que você reflita sobre esses pontos, porque essa situação vai passar. E a pergunta que eu fico, o que vai acontecer, o que será de nós quando isso passar, quando isso acabar? O que será desse governo quando isso tudo passar? Não deixe de curtir o vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante essa interação entre nós, para que possamos juntos sim contribuir para um pensamento mais crítico, para que juntos saiamos da piscina das crianças e entramos na piscina dos adultos. Paramos de ver só recortes, frases prontas, coisas do tipo. Aqui nós vamos na raiz do problema, da questão. Tá certo? Se inscreva na minha página, hein? Dito Popular, e compartilhe esse vídeo. E não esquece de ir no meu stories que tem vagas de emprego lá, tá bom? Um forte abraço, um beijo no coração.